Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso videocast, primeiro videocast da Núclea, com um tema super interessante, que está super em alta aí, né? Blockchain, tokenização, Drex. A gente vai aprender muito hoje com alguns especialistas que a gente tem aqui. Primeiramente, meu nome é César Kobayashi, sou gerente executivo de negócios em tokenização, novos ativos aqui da Núclea, e vou mediar esse debate aqui com pessoas super entendedoras do tema, amigos, e vai ser um momento super especial para todo mundo que está aqui, para todo mundo que está vendo em casa. Vai ser um negócio bem legal. É importante começar falando sobre a Núclea. A gente conhecer um pouco quem é a Núclea. A Núclea é uma evolução da Câmara Interbancária de Pagamentos, também conhecida como CIP. A CIP ela foi criada em 2001. Ela foi criada para operacionalizar os sistemas que viabilizavam a TED, o DOC. Vale pontuar que, para essa época, né, pessoal, TED e DOC eram revoluções importantíssimas, talvez revoluções até uma magnitude maior do que o próprio Pix para a época, né? Óbvio que o Pix é uma revolução, representa também um movimento muito importante, mas para 2001, o que foi o pagamento de TED e DOC, para o momento que a gente tinha lá, foi um negócio muito impactante. E de lá para cá, a CIP não só continuou operacionalizando esse importante meio de pagamento, como também entrou na liquidação de boletos, liquidação de cartões, viabiliza serviços muito importantes de portabilidade de crédito, salário, está por trás aí de registros de ativos, que é uma agenda importantíssima, que dá uma capacidade muito proeminente aí para a gente poder dar mais segurança para o sistema financeiro de crédito. E dentro dessa jornada, a CIP, no final do ano passado, se tornou Núclea, né? E agora a Núclea, como tech company, habilitada a fazer diversos modelos de negócio, ela traz aqui essa vocação de inovação também para essa indústria que nasce agora, que é do blockchain, da tokenização, de importantes inovações que vão cada vez mais aparecer para o público e para as relações corporativas, viabilizando novos casos de uso, novas oportunidades, de maneira muito bacana. E é por isso que a gente está aqui, para também fazer o nosso papel de ajudar nesse processo educativo. Tudo começa por uma jornada de conhecimento, e sem essa jornada de conhecimento, a gente, né, como povo brasileiro, como economia financeira, não chega em nenhum lugar. É muito importante esse movimento, é por isso que a gente está com pessoas tão entendedoras e especialistas desse tema. Vou começar aqui apresentando eles, ok? Vou começar com o Robson Silva Júnior, mas nosso amigo Rob, né? Cofundador da Pods. O Rob é formado na USP, em Engenharia Naval, programador há 10 anos, desenvolvedor de Smart Contract há 5, cofundador da Pods Finance, empresa focada em infraestrutura financeira que ajuda empresas com a transição do Web 2 para o Web 3 de maneira geral, em diversos casos de uso. Mas na Pods, eles foram os primeiros a tokenizar opções de derivativos e através do Automated Market Maker, desenvolveram diversas soluções e transacionaram milhões. Vale dizer, né, Rob, que a Pods talvez seja mais conhecida no exterior do que aqui no próprio Brasil. Então, uma empresa que a gente é super fã aqui, está com a gente hoje, o Rob, para representar aqui esse conhecimento. Vou apresentar meu amigo Rodrigo também. Rodrigo é diretor de inovação da FENASBAC. A FENASBAC é a Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central. Coordena a primeira aceleradora brasileira de fintechs de alto potencial, o Next, e coordenador executivo do Lift Lab, Lift Learning, Lift Challenge. São iniciativas conjuntas com o Banco Central, onde ajudou a acelerar mais de 100 projetos diretamente relacionados à criação da moeda digital, pagamentos instantâneos, Open Finance, tokenização e novas modalidades de análise e concessão de crédito. O Rodrigo é especialista nas áreas de inovação e sistemas adaptativos complexos. Muito bom. O Rodrigo aqui é um cara super demandado nesses tipos de fóruns, a gente está muito feliz de ele estar aqui. Vou apresentar o Ricardo Simone também, nosso grande mestre em nos dar a luz do conhecimento TradFi, mas extremamente atualizado sobre o Web3 também. Ricardo é CEO da Certa, empresa que faz parte do Grupo Núclea. Formado na USP em Engenharia Civil, em Administração de Empresas,
com cursos de extensão pela Fundação Dom Cabral e Harvard Business School. Possui mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro e antes de assumir como CEO da Certa, foi CFO do Sicoob, do Banco Sofisa, diretor de tesouraria e câmbio do banco, da ABBC. Legal. Bem-vindo, Ricardo. Leandro, meu colega aqui de dia a dia do trabalho, meu amigo, gerente de infraestrutura de blockchain da Núclea. O Leandro, ele é especialista em desenvolvimento de negócios e inovação, com mais de 25 anos de experiência nas áreas de tecnologia, telecomunicações, IoT, blockchain. Tem atuação com projetos de tokenização de ativos digitais em DLTs e em blockchain. Certamente essa descrição aqui é um resumo muito limitado de todas as histórias que o Leandro tem, misturadas, a vida dele toda misturada com Web3 aí de uma forma muito interessante, que talvez em episódios futuros a gente possa detalhar mais também. Mas bem-vindo, Leandro. Obrigado. Legal, pessoal. Então, mais uma vez, obrigado pela presença, mais uma vez, obrigado a todo mundo que está online. A gente vai ter um momento bem bacana falando sobre tokenização, os desafios da implementação dessa tecnologia junto à moeda, junto aos produtos financeiros e até aos ativos reais que existem hoje. A tese ela é muito bonita, a tese ela é transformacional, a tese ela abrange basicamente quase todos os casos de uso da economia, mas obviamente que a gente tem aí décadas e décadas de legado financeiro e, enfim, de infraestrutura, de regulamentações, enfim, tudo a caminho aí para ser misturado nessa sopa e ver de que forma a gente chega do outro lado. Eu vou começar aqui com algumas perguntas, mas a gente vai ter um bate-papo super informal aqui, as pessoas estão super à vontade para colocar questões no meio de outros comentários, tá? Eu vou começar aqui do básico, né? Como vocês veem a evolução da tecnologia de blockchain no mercado financeiro brasileiro nos últimos anos, né? Eu vou começar com o Leandro. Leandro, como que você vê aqui a evolução da tecnologia de blockchain nesses últimos anos? Bom, obrigado, César, aí pelo convite, né? Legal estar com essa turma aqui que a gente já, né, se fala quase todo dia aí, debates aí super interessantes de como que isso vai para frente, né? Eu acho que a parte dessa ainda é uma tecnologia relativamente nova, né? Quando a gente olha ali no prisma de mercado financeiro, né? A gente está trazendo uma nova perspectiva, né? Não só técnica, mas de como você refaz aqueles produtos que já estão ali maduros, né, no mercado, já é um mercado consolidado. Quando a gente fala de mercado financeiro, a gente está pensando muito em segurança, em confiabilidade, né, em redução de risco. Então, quando a blockchain entra nisso, né, vamos falar blockchain para facilitar, né, eu acho que ela acaba trazendo todo um componente novo, né, de você repensar as regras, né, e também a maneira de fazer, né, o que está sendo feito. Para quê? Para reduzir intermediário, para reduzir custo, para melhorar performance, para trazer novos produtos, né, novos conceitos, né, que a gente fala até bastante, né, de programabilidade, de composabilidade e outros, mas eu costumo dizer que a gente ainda está naquele momento da internet lá de 98, 97, né? A gente já avançou um pouco, né? Estamos ali na fase do momento Netscape, né? Quem é velho aí, que nem a gente, né, Rodrigo? Eu sou. Ricardo é jovem, não pegou essa fase, mas eu acho que está começando a ter aquela justificativa, né, de usar isso, né, para coisas maiores, mais pesadas, né, mais robustas. Mas você ainda tem alguns entraves ali, né? Você tem algumas questões ainda que são muito importantes, como a questão regulatória, né? Eu acho que hoje a questão regulatória, principalmente para o mundo cripto, né, blockchain, quando você está entrando num mercado, de novo, que é extremamente regulado, extremamente controlado, e que tem que ser, né? Você lida com informação ali que não pode, né, não pode ter ponta solta, né? Uhum. E hoje já funciona muito bem assim. Então você começa a ter, eu acho que esses desafios, né? Um desafio jurídico grande, né? De clareza jurídica, de clareza regulatória, mas a gente tem visto aí nos últimos anos, eu acho que principalmente do último ano para cá, né? Quando começou o Real Digital, o Drex, né? A quantidade de empresas que
né, entraram nesse setor não só de desenvolvimento, né, fábrica de software, mas empresas de solução, né, startups migrando, né, de mercado Web 2 ali para mercado Web 3, e cada dia a gente vê mais, né, evento, mais conteúdo, mais esse assunto circulando. Então eu acho que agora já não tem mais volta, né? A gente precisa entender como que essas peças, né, esse Lego aí, né, vai ser montado, né, esses blocos, né, um negócio que o Ricardo gosta muito de falar, né, os building blocks aí, e como é que a gente vai conectar essas peças, né, observando essa parte regulatória, né, a parte de qual o impacto que isso gera no que já está ali de pé funcionando, né. Eu vejo essa evolução nesse sentido, né, para cá, né, para o nosso mundo, né. E é legal que, assim, ajuda muito ter alguns anos de idade, né, porque a gente consegue lembrar exatamente pelo menos eu lembro exatamente do paradigma do surgimento, dos primeiros conceitos do que seria o Web 2, né? Você publicar informações num lugar acessível. Você ter um e-mail que é acessível como prestação de serviço e, ao mesmo tempo, também você trocar informações. Na sequência, você ter o e-commerce. Eu lembro claramente que existia uma tonelada de medos, preconceitos, dúvidas, né? É impossível que vão ter uma prestação de serviço de e-mail de graça. Que sentido faz isso, né? Não é possível que eu vou confiar em colocar as informações do meu cartão de crédito em algum lugar. Você tem a barreira humana, né, cultural ali, que você precisa de um tempo para que isso seja criado, né? Quando eu brinco muito, que eu falo uma história que isso em 96, 97, que a gente trabalhava com internet já, e ia nas grandes empresas para falar de intranet, de e-mail, né? E viravam para a gente e perguntavam, mas por que eu devo trocar meu fax por isso? Então, eu acho que é mais ou menos essa ideia, né? Sim. Você tem um componente educacional interno nas empresas muito grande, que a gente está, eu acho que fazendo muito bem, né? A gente está tentando educar, né, a empresa e assim as empresas em volta, né, os parceiros, para o benefício daquilo, né? Porque a inovação ela vai mais rápido do que a regulamentação. Sim. Você falou do fax, eu já ia fazer uma brincadeira aqui, saudade da Barça e da Mirador, né? Pouca gente sabe o que é isso. Para fazer trabalho de escola. Para fazer trabalho de escola. Eu acho que a gente tem, em relação à blockchain, uma coisa super importante. A gente está nesse marco de 15 anos, né, do paper do Bitcoin, que cai a ficha para um pedaço razoável das pessoas no mundo de que aquilo podia ser alguma coisa, né? De que aquilo era uma revolução em si. Eu acho que vale a pena lembrar o ciclo de hype, né, de Gartner, que é trigger tecnológico, né? Você tem uma grande mudança tecnológica. Neste momento, você acha que o mundo vai mudar? Né? Todo mundo que acompanha o nascimento fala, né, quando veio o fax, as pessoas, o mundo mudou, o fax mudou o mundo, né? E aí a gente estava, né, no mesmo momento. Você tem o pico das expectativas, né, exageradas num determinado momento. Você tem o vale da desilusão. E aí depois você começa a reconstruir, né, o que a tecnologia pode trazer. Eu acho que a gente está nesse momento de blockchain. Né, o vale das expectativas, né, da desilusão também me parece que já passou. Então agora a gente está entendendo de verdade como essa tecnologia impacta todos os segmentos de mercado e, em especial, o setor financeiro. Darwin está agindo, né? Você vê realmente o que vai bacana. Parar em pé, o que fumaça, né? Eu acho que o bear market, né, de cripto ali do final de 2021, né, e ele está durando esse tempo todo, ele está sendo muito positivo para quem realmente está querendo construir alguma coisa de longo prazo, né, que vai gerar impacto ali, resultado no mercado. Você filtra o curioso, o picareta, né? Você vai reduzindo aquilo ali. E na hora que você tem um pulo nos últimos 2 anos, os reguladores, né, os central banks do mundo, né, entendendo que aquilo vai ser importante na sociedade. Né, até 2, 3 anos atrás, você ainda tinha também, né, a maioria dos bancos centrais no mundo levemente desconfiado e torcendo para não dar certo. E aí aqui estou falando aqui de uma forma bem jocosa, né? Assim, dizendo, não, isso aí vai ser complicado se o pessoal quiser realmente adotar, e olhando com uma certa distância.
quando você tem, né, a clareza de que isso é sim uma coisa que impacta positivamente a sociedade, desde que você consiga, né, combinar as regras, entender segurança, privacidade das pessoas, você passa a adotar a blockchain, acho que numa outra camada, e aí acho que não só. E aí todas as corporações passam a entender que blockchain é uma opção para infraestrutura do próprio negócio. Acho que, acho que esse também é um grande pulo, né? A ideia de que você tem registros de dados, distribuição desses dados, compartilhamento desses dados, veracidade, integridade, imutabilidade, esse monte de coisa que o blockchain, né, pode trazer. Conciliação. Cada segundo. Isso, né? Auditável by design, né? Você tem auditoria. Como é que audita isso? Está pronto. Né? A auditoria dele está pronta. Sabe como é que concilia isso? Como é que você está pronto? Ele já foi conciliado. Fala, mas não pode estar conciliado e auditado ao mesmo tempo. É difícil explicar. Né? Ainda está naquela fase que não se acredita que é tão simples assim. Né? E aí, acho que é isso. Aí você encaixa e a gente está por aí. Acho que caiu a ficha. Acho que a grande ficha vai cair e a ficha caiu. Eu acho que está na hora de cair a ficha mesmo. Tem que lembrar que o Bitcoin está... Em novembro agora é um mês a mais de aniversário de 15 anos de surgimento dele. Então, já está na hora de atributos tão digeríveis assim para o mercado financeiro ou para qualquer outra cadeia de distribuição de informação, aproveitar dessa tecnologia. E eu acho que talvez essa curva ela tenha tanta demora em ser absorvida porque vai tocar no que há de mais sensível, que é a parte financeira, que é a parte monetária. E é em função disso que eu acho que, apesar de a materialidade da tecnologia ter surgido há 15 anos, é só agora que a gente começa a ver, né, a aplicação da tecnologia no mundo que existe, que a gente chama até de TradFi, né, que é as finanças tradicionais. Eu até queria aproveitar esse ensejo para colocar aqui alguns casos de uso mais promissores para a tokenização de ativos no contexto do mercado financeiro. Quem está vendo aqui já sabe que o mercado financeiro brasileiro está bastante proeminente, em função até do movimento do DREX, que é uma CBDC que está talvez a mais avançada, assim, certamente de economias maiores, né, que a gente vê por aí, e com exceção de alguns pilotos. Mas, de qualquer forma, o Brasil vem encabeçando aqui o movimento de moeda nacional e, em função disso, até acelerando a própria indústria. E a gente já começa a ver alguns casos de uso sendo aplicados. Queria que talvez o Ricardo falasse um pouco sobre isso. Legal, Cezinha. E, de novo, parabéns pela iniciativa, né? A gente aqui tá falando, de novo, de tokenização, mas é novidade todo dia também. Então, é uma evolução e pelo como se já colocaram, a evolução na descoberta dos casos de uso, ela acompanha o conhecimento médio, né, sobre a blockchain. Né? Você precisa de muitas andorinhas para fazer esse verão, você precisa de muita gente envolvida e é o que está acontecendo. Né? Cada vez mais pessoas compreendem o que é a tokenização, compreendem o uso do blockchain e vão trazendo novidades e vão expandindo os casos de uso. Se a gente fizer uma retrospectiva, né, do começo, né, era o token ou o token para trading. Né? Vamos dizer assim, existe aqui uma tecnologia, a primeira coisa que é inventada é uma moeda. Né? Então, uma moedinha ou coin. Então, o token para trading, né, ele já é um caso de uso bem conhecido. Né? Então, esse é o primeiro ponto. E quando você pensa no caso de uso e corolários, né, do token trading, você já vai na inclusão financeira, pela fracionalização, você tem o acesso a mercado de acesso, com distribuição de tokens facilitados, uma linha, né, de raciocínio daquele token que representa um ativo. Agora a gente já está, e aqui a gente depois acho que vai poder explorar casos práticos, né, e a gente está falando aqui de casos de uso que estão ficando mais complexos, porque você está introduzindo no token a programabilidade real do smart contract. Você deixa de ser uma figurinha e passa a ser um conjunto de aplicativos, um conjunto de programas que estão trigados, né, que tem um gatilho, que são acionados. Então, a programabilidade do dinheiro, acho que é até mais legal falar programabilidade do que componabilidade, mas basicamente é a mesma coisa. Né? Você vai estar dando vida por dentro da blockchain através de gatilhos para em vez de você mexer somente no trading, você está mexendo no processo como um todo.
E aí, quando você fala em processo, você fala em diversos atores, você já está pensando também em cadeias, né, em pequenos ecossistemas ou grandes ecossistemas que estão alimentados com tokens. E aqui a gente tem as novidades, né, de casos de uso que estão associados com a programabilidade do dinheiro, que levam a gente na direção da economia tokenizada, porque você precisa ter muito caso de uso, né? Então, a gente está já hoje com uma lista, né, vamos falar assim, dos casos de usos mais modernos. Eu acho que o caso de uso no imobiliário, ele começou com a fracionalização do imóvel, mas hoje ele já está chegando na programabilidade dos instrumentos financeiros. Então, a cédula de crédito imobiliário, que representa um empréstimo, né, uma dívida de um indivíduo, ela pode ser comprada por uma securitizadora que vai emitir um CRI. Esse CRI que está emitido pela securitizadora pode ser comprado por um FDIC ou por um FI, por um fundo imobiliário. E hoje a gente, né, tem caso, acho que a gente vai depois falar mais sobre isso, de programabilidade que pega toda essa cadeia, né? Desde o momento que aquele primeiro empréstimo nasceu, foi embalado uma vez, embalado 2 vezes, embalado 3 vezes, chegou na mão do investidor final e a gente viu acontecer. A gente, né, participou dessa POC, onde a gente viu a programabilidade de fazer o dinheiro, né, o DREX, no caso, o dinheiro que está alimentado na rede, sair do primeiro pagador e chegar no credor final automaticamente, distribuindo, conciliando e depois auditando. Então, claramente você tem um alcance maior desses casos de uso. Duplicatas, por exemplo, que é um ativo, né, bem pulverizado, bem complexo por si, também traz, a gente tem casos de uso relacionados à tokenização de duplicata, com viés de fundos comprando, investidores comprando e fazendo pacotes, e esses pacotes têm que funcionar. A garantia tem que estar bem constituída, o dinheiro tem que fluir. Se acontecer algum evento, claro que você vai voltar para o mundo off-chain para cobrar, mas você já tem um vislumbre muito claro de como você vai ter vamos usar uma palavra aqui, trocar um pouco a fiação do sistema financeiro, é o rewiring, né, em inglês. Você vai trocar a fiação do sistema financeiro, às vezes, com um avião andando, né? Você não vai deixar a peteca cair, porque a gente depois fala um pouquinho mais desse assunto. E na cadeia de fornecedores, você começa a ter outros casos de uso, por exemplo, com CPRs, né? A CPR, o título emitido pelo produtor rural, no Brasil agro, né, ele é moeda de troca. Ele é moeda de troca na cooperativa, você vai trocar a sua CPR por um adubo, dependendo do tamanho da CPR, por uma caminhonete, e um ecossistema está aí formado, e, de novo, a tokenização também traz um caso de uso. Só um comentário, o CPR eu acho que tem um potencial gigante, né? Porque é um ativo ali meio que esquecido, né? E quando você traz o benefício da blockchain, né, da fracionalização e da distribuição dele, você ganha uma escala monstruosa. Né? E com potencial benefício gigante para o produtor. Gigante, né? gigante. Que você pode resolve um problema, né? Porque a gente tem uma liquidez através desse instrumento muito maior. A gente vê no mercado também, sem querer interromper o Ricardo aqui, uma vontade de fazer mais do mesmo com um nome diferente, né? Tem muita perfumaria, né? Mas é natural nessa fase de desenvolvimento da tecnologia, né? Você experimentar coisas que já existem numa outra infraestrutura, né? Numa outra tecnologia, mas ela não tem nenhum ganho real ali muito grande, né? Eu acho que o CPR ele traz um ganho muito grande para o fim da cadeia, né? Para a ponta ali. Né? E o negócio do Drex, né, é interessante porque o Drex ele fecha o círculo, né? Então todas essas iniciativas de tokenização hoje que existem, né, isoladas, né, e depois a gente entra aí no papo da interoperabilidade, mas eu acho que o Drex é a chave para fechar esse circuito todo. Então, é legal você ver o engajamento, né, do mercado no projeto, a quantidade de grupos, quantidade de gente, né, se especializando. O Drex, ele explodiu, né? Ele explodiu as iniciativas. Todo mundo, né, ficou sabendo do negócio e todo mundo está pensando sobre o negócio, que é aquele tema que eu estava falando. Então, também tem, aí só para fechar, né, iniciativas de relações de troca. Então, as relações de troca com a tecnologia blockchain, ela está, né, encapsulada num único lugar, o tal do troca dinheiro pelo papel, e aí você pode expandir para casos de uso também que estão bem falados, né, de
de troca de veículos, né? Você vai comprar um veículo de alguém, você compra um Drex primeiro, depois você troca o Drex pelo certificado do seu veículo, o vendedor recebe o Drex e depois pode trocar o Drex de novo por Pix ou qualquer coisa assim. Então, entra e sai da chain um outro caso de uso. E o imobiliário é a mesma coisa. Então, qualquer troca, qualquer relação de troca, você passa a vislumbrar em um caso de uso. Então, além até quer dizer, o sistema financeiro ele vai ajudar a ser um provedor, né, desse tipo de solução, mas a criatividade está solta por aí. As situações são tão abrangentes, né, de casos de uso, de distribuição, de operacionalização, de conciliação, são tão abrangentes que até dá uma margem muito grande aqui, mas aproveitando o gancho do Drex, vamos falar um pouco aqui sobre as perspectivas de implementação e regulamentação do Drex. A gente está tendo aqui um piloto onde a Núclea faz parte, acontecendo agora, num consórcio aí que envolvem Núclea, Bradesco e Seto, mas juntamente com outros 15 consórcios. E para falar um pouco sobre como está sendo, os principais desafios, as perspectivas, eu queria que o Rodrigo aqui, que sempre está muito próximo desse papo, dessa agenda, falasse um pouco, que ele pudesse agregar aqui para nós. Maravilha. A conversa pode ser longa, né? Porque a gente estava conversando sobre sistema financeiro, no fundo, e como é que ele tem mudado nos últimos anos. E eu juro para você, eu estava aqui recapitulando, gestão financeira serve para quê mesmo, né? Essencialmente, guarda de valor, movimentação desses valores e acesso a crédito. E aí você fala, essencialmente, a gente está fazendo a mesma coisa, de uma forma muito mais eficiente, muito mais otimizada, e que, a princípio, gera inclusão muito maior para as pessoas, e uma coisa que o Banco Central adora chamar de competitividade. Quer dizer, né, o Banco Central, ele tem, isso já é a resposta do Drex, fica tranquilo. Uhum. O Banco Central, ele tem uma visão, ele tem uma agenda para o futuro, chamada atualmente Agenda BC-Hash. Ele tem dimensões nessa agenda, né? E ele fala de sustentabilidade financeira, ele fala de educação financeira, ele fala de inclusão, mas ele fala de competitividade. Que ideia é essa? A ideia é que, dependendo do desenho do mercado, dependendo das tecnologias sendo usadas e como elas são usadas, quem pode participar, quem não pode participar, se a Núclea pode participar ou não pode, né? Se existem, né, cooperativas de crédito também podem participar, se a gente cria, né, um agente novo chamado encaminhador de proposta de crédito, né, que está né, previsto em Open Finance. Então, todo esse desenho é um desenho para você poder dizer, o Banco Central vai traduzir isso na correta precificação dos produtos e serviços financeiros. Bom, seguro e barato. É isso que a gente tem que fazer. Onde entra o Drex nesse desenho? Bem, os amigos do Hobbes, né, há 15 anos atrás, né, e da Babi, quiseram reinventar um sistema financeiro, dizendo, olha, a gente consegue emitir moeda sem governo. A gente não precisa de governo para emitir moeda. E se a gente aceitar a moeda entre nós, né, ela vai ter valor. Tá ótimo. E o que você faz com essa moeda? Por enquanto, nada. Eu troco, né? Eu mando para você, e aí, você manda agora para mim. Compra uma pizza. Né? Isso aí. Aí você inventa de comprar uma pizza, que é uma coisa maravilhosa, que você não comprou pizza com o Bitcoin. Alguém pegou o dinheiro, $10, foi lá, comprou a pizza, foi lá levar para a pessoa e recebeu o Bitcoin. Né? Mas comprou com Bitcoin, mas era isso. Agora, deixa eu tentar quebrar essa barreira entre esse grupo altamente tecnológico que inventou uma moeda própria e o mundo real. E você tem tentado quebrar essa barreira nos últimos 15 anos. Como é que eu quero... Mundo real é ótimo. Mundo físico regulado, desculpa. Tudo é real, né? Tudo é real. Esse é o mundo super real. Né, gente? Pelo amor de Deus, Bitcoin é real. Né? Internet é real. Isso aqui é real. As pessoas estão assistindo a gente, né, pela tela e tudo isso aqui é real. Mas no mundo físico e regulado. Só um adendo. Fiz uma consulta rápida. As primeiras 2 pizzas com Bitcoin foram compradas com 10 mil Bitcoins, que valem hoje $270 milhões. Mas nada. Só para a gente lembrar como esse mundo é. Nada. Não vale Vai nada. Lá, desculpa, Rodrigo. E a história da pizza é maravilhosa porque é isso mesmo. É a primeira tentativa da quebra, né, dessa barreira. O que aconteceu? O que aconteceu é que a gente foi desenvolvendo esses mercados paralelamente, a parte dos governos, a parte dos reguladores. Esses mercados começaram a funcionar e as pessoas precisaram inventar moedas. Né?
moedas que tinham valores variáveis ou moedas atreladas a moedas nacionais, chamadas stablecoins. E aí você começou a dizer, olha, isto aqui é uma cópia de um dólar, só que ele não é um dólar. Né? Eu estou atrelado ao dólar, mas eu não sou dólar. Então, eu sou um stablecoin de dólar, um stablecoin de real. Essa escala, cada um criando... A gente disse que as redes são não permissionadas, todo mundo pode participar, mas o que você teve é uma proliferação de redes diferentes. Então, todo mundo pode participar de 300 redes diferentes, tendo 300 moedas e protocolos de segurança diferentes, tentando comprar ativos financeiros, né, diferentes nessas 300 redes, e você começa a entender que isso não conversa direito. Então, você tem todos esses esforços. O Drex é o entendimento do Banco Central brasileiro que ele precisa emitir uma moeda digital com essas características, né, numa rede blockchain. Então, o termo nasce como moeda digital criptográfica de Banco Central, né, e depois você some com criptográfica ali para não chamar isso de criptomoeda de Banco Central. O Drex é essa moeda que o Leandro estava falando, e lembrando bem, que diz assim, olha, essa moeda vira centralizadora no processo de evolução. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho essa moeda oficial do Brasil, que tem todas essas características, e eu posso ter na mesma rede dela os ativos financeiros regulados, eu tenho numa única rede 70%, 80%, 90% do mercado financeiro. Né? Porque a gente tem um monte de mercado financeiro não regulado, né? A gente tem shadow banking que não acaba mais, a gente falou de agro aqui, né? Shadow banking agro é forte, né? O crédito rural de agro privado que não passa por nenhuma instituição financeira ainda é forte no Brasil, porque ainda se faz necessário, depois, né, pode ter uma discussão mais séria sobre isso, mas o Drex faz isso. Onde a gente está? Tudo isso para explicar onde a gente está. Onde a gente está no Drex? Ano passado a gente fez, junto com o Banco Central, nós da Federação de Servidores, um laboratório chamado Lift Challenge Real Digital, que era para entender, se o Banco Central fosse criar uma moeda como essa, uma CBDC, quais são os casos de uso que as instituições financeiras acham que impactam positivamente a sociedade, que vai ser bom para a pessoa lá na ponta. Não só para a instituição financeira, para alguém que está lá na ponta. E a gente olhou 9 casos de uso. Esses casos de uso passaram pelo que o Ricardo falou. Por exemplo, imóvel tokenizado. Então, eu preciso de uma moeda digital para comprar um imóvel tokenizado, e numa plataforma comprar um imóvel, um carro, né, fazer essa transação com segurança. Né? Eu preciso dessa moeda para, na hora que eu for fazer crédito rural, né, especialmente o governamental subsidiado, essa pessoa, por causa da programabilidade, usa o dinheiro exatamente do jeito que ela pegou o dinheiro. Porque eu já estou fazendo uma deferência a essa pessoa, estou dizendo, olha, ao invés de você pagar taxas normais, 10, 12, 18% ao ano, né? Você vai pagar 0,2, 2%. Então, se você pegou para agricultura de baixo carbono, né? Então você só pode comprar produto vinculado a essa agricultura de baixo carbono. Se você comprou para insumo, né? Você não pode comprar a caminhonete. Né? A caminhonete vai ter que sair do seu dinheiro, não desse. Então, a gente analisou esses 9 casos de uso e chamou a atenção nos 9 casos. Uma questão que era assim, como é que a gente resolve privacidade? Porque até agora a gente conseguiu fazer redes, né, com o uso de blockchain, dessas milhões de tokens e moedas, que você diz, eu resolvo a privacidade assim, eu não sei quem é a pessoa. Eu sei todas as transações, eu consigo acompanhar, eu sei de onde veio, para onde foi, eu posso rastrear isso nos últimos 15 anos, só que eu não sei quem é, e aí essas redes resolveram privacidade assim. Essa não é opção num Estado-nação. Essa não é opção, né, para nenhum governo, essa não é opção para as instituições financeiras. Eu tenho essa coisa chamada Know Your Customer. Né? Uma instituição financeira é obrigada a saber quem é o cliente dela. Quando eu incorporo isso numa blockchain, eu meio que tenho que começar do zero a conversa. Já não é mais blockchain. Né? Aí, viu? Eu tenho que começar. Aí é uma tecnologia de DLT, né? Aí eu começo essa conversa do zero mesmo, dizendo: olha. Blockchain é DLT, mas DLT isso não é blockchain. Aí eu falo: vamos simplificar e continuar chamando DLT, mas. Né, vamos falar blockchain para ficar mais fácil, ficar porque trocando, eu acho que o pessoal mas é isso assim. A tecnologia é praticamente a mesma, ou é a mesma, ou é 99% a mesma. Tecnicamente é igual. Similar. Mas vai ter gente que falar: mas isso deixou de ser blockchain.
né? Porque é permissionada, não é não permissionada. Isso isso é proof of authority, né? Tem uma autoridade central que diz se você pode fazer ou não, tem um monte de pequenas variações. Mas a gente entendeu que tinha que começar um pouco do zero essa discussão, e aí foi criado um piloto do Drex. Onde a gente está, e a Núclea está lá, e você sabe bem disso, sim. Né? A gente está num momento de, agora, discutir os primeiros aprendizados do começo desse piloto. Quão fácil ou quão difícil é organizar diferentes tipos de instituições financeiras numa rede, né, que, por definição, eu consigo enxergar as transações, o que está acontecendo, emitir os tokens, né, são 3 tokens que estão sendo emitidos nessa rede, né, você tem a CBDC raiz ou a CBDC de atacado, o Banco Central emite a moeda digital, o real digital na fonte, aperta um Enter, não vai para a impressora, né, cria o token, né, Fiat Money 2023, tá ali, está feito o dinheiro, mas essa moeda, esse token, que é o real digital ou o Drex de atacado, é só a instituição financeira. O outro token a instituição financeira vai lá, pega o saldo da conta da pessoa e tokeniza esse saldo, ou melhor, passa de um sistema tecnológico para outro. Diz, você tem R$1.000 aqui? Tenho. Agora você continua tendo R$1.000. Só que agora ele está na blockchain, não está nesse sistema. O que significa depósito tokenizado. Tá ótimo. Segundo token. E o terceiro token é um título público federal. Né? Imagina Tesouro Direto. Não é Tesouro Direto, mas imagina Tesouro Direto. Então, a gente está nesse... Emitiu os tokens, fez as trocas, as compras, passou o token para um lado, para o outro. Falando assim, parece tão simples, né? Sim. Só quem está lá que sabe o trabalho que deu. A gente está nesse momento, né? E a gente vai ter essa discussão de o que a gente aprendeu até agora. E a gente vai continuar discutindo sobre privacidade. Quando a gente resolver privacidade, quando a gente achar que, né, através de algumas tecnologias aqui, que talvez tenha tempo, talvez a gente precise de 3 dias para falar, mas se a gente resolver privacidade, a gente começa a se perguntar, fala, tudo bem, agora que a rede é privada, ela é segura, ela é privada, ela escala. Se tiver muita gente nessa rede, com muitos ativos diferentes, eu consigo escalar? Ah, ótimo. Se ela não escalar, eu consigo fazer ela se conectar com outras redes? Ela é interoperável? Que essa vai ser... Tem algumas corridas do milhão, né? Escalabilidade é uma corrida do milhão, mas interoperabilidade parece ser uma corrida do milhão maior, porque a escalabilidade dá sinais que não escala. Sim. Então, interoperar redes parecidas de blockchain, redes próximas, primas criadas juntas, que se entendem e interoperam, parece ser o próximo grande passo. E aí o Banco Central vai para isso. Então, a gente tem até meio do ano que vem para esse piloto entender se ele valida ou não a privacidade na tecnologia escolhida, que é uma rede compatível com, né, a rede Ethereum, a EVM Compatible. Especificamente, foi uma rede até bastante discutida na época, que é o Hyperledger Besu, né? E você tem que entender se a gente vai conseguir resolver isso aqui. Resolvido, a gente parte para escalabilidade, interoperabilidade e algumas outras coisas. Legal, a gente que está inserido, a gente consegue ver de dentro que é como se ela estivesse aprendendo a ler e escrever, uma criança nessa fase escolar, mas a gente vê que tem toda a parte universitária ainda, né? Que é bem os exemplos que o Rodrigo comentou, né? Ver tudo isso funcionando com alta escalabilidade, multiativos, com interoperabilidade de redes. Então, assim, a gente tem uma jornada e, de fato, a gente acredita que é mais para o final do ano que vem, talvez, né, Rodrigo? Que haja uma factibilidade aí da operação estar fluindo dentro do que a gente imagina que tenha que fluir para abarcar diversos ativos, né? E tem diversos desafios relacionados a tudo isso. A gente sabe que, beleza, o Bitcoin, que é aquele ativo antifrágil que materializou e mostra o quanto que o negócio consegue ser resiliente, ele está lá e continua lá, né? Mas ainda assim, quando a gente internaliza e traz isso para um universo privado, a gente tem inúmeros desafios de proteção de dados e segurança para estar dentro de padrões aí mais aderentes ao que a gente entende por sigilo bancário, dentre outras coisas. Rob, queria que você colocasse um pouco, dentro do seu conhecimento, como a tecnologia blockchain está sendo adotada para lidar com esses desafios de segurança e proteção de dados. Legal. Eu acho que primeiro, para
contar uma historinha aqui que é legal aqui do nosso lado. A Pods, a gente não tinha exposição ao Brasil, né? A gente era meio alienígena, assim, em 2018, 2019, a gente estava lá no nosso mundo, no mercado exterior, resolvendo o problema de programabilidade, sem muito espaço para o Brasil. E aí chegou um convite, eu não sei se foi o Rodrigo, quem que foi lá dentro do Banco Central, falou, vem para a mesa, vem discutir aqui, que a gente está com esse plano de fazer uma moeda digital. E na época a gente falou, não é possível, o Brasil já tinha chamado a atenção da gente, porque eu lembro que na Ethereum... Você é brasileiro, né, Rob? Também. Você é brasileiro. Não, também. Não, mas deu um orgulho, porque eu lembro que a gente estava na DevCon, no evento do Ethereum no Japão, e o BNDES já falava de rastreabilidade dos pagamentos, né? E o BNDES era a única instituição pública no evento do Ethereum no Japão. Eu acho que era a Suzana e o Nogueira, né? E aquilo me deu um orgulho. Eu falei, caramba, o Brasil está avançado aqui pelo BNDES. Aí vai o Banco Central e vem com essa surpresa de ser EVM, né? E aí, onde que entra aqui a ponte com privacidade, né? EVM não estava preocupada com privacidade, né? Eu acho que eu fiz até um podcast com o Magaldi uns um ano atrás, a gente falando dos 7 desafios de adoção da tecnologia de blockchain. E privacidade não era um dos chamados. A gente falava primeiro de escalabilidade, user-friendly, né? UX ainda é muito difícil de mexer, autocustódia, como que a gente vai fazer? Todo mundo vai ser dono da sua chave? Até hoje tem essa discussão, né? Vai ser um terceiro confiável que vai ser dono da chave de uma instituição financeira menor? Como que vai ser essa custódia de chaves? E privacidade não estava no assunto, porque blockchain pública tinha resolvido privacidade, o pseudônimo já era suficiente, né? Só que para o mercado regulado não é suficiente. Né? E aí eu acho que é legal pontuar que privacidade, a gente tem alguns níveis de privacidade e nem para todo caso de uso a gente precisa da privacidade total, a full power aqui, né? Privacidade, você começa o primeiro nível da privacidade é você deixar restrito, privado, só uma certa informação. É um balanço, é um CNPJ. O segundo nível da privacidade é, além da informação, um certo nível da informação, você deixar privado origem e destino. Então, eu não sei que dado aquilo alterou e eu não sei da onde para onde que foi. Então, o terceiro nível da privacidade, que é eu não sei o que foi alterado, da onde para onde que foi e o que foi executado. Eu não sei nem se foi um contrato de CPR, eu não sei nem se foi um token imobiliário. Esse é o terceiro nível de privacidade. Dependendo para o caso de uso que a gente está olhando aqui, junto a gente viu que, por exemplo, para certos mercados, privacidade, transparência, ela é uma feature, não um bug. Porque é obrigatório que esteja tudo transparente até um certo nível, né? Para isso é mais fácil resolver privacidade. Você não precisa ir para a privacidade total. Você vai ali para uma privacidade inicial. Hoje, de tecnologia, o que a gente tem para ir para essa privacidade inicial? Então, o primeiro aspecto a pontuar é que é um dos grandes desafios. Escalabilidade talvez não escale, mas tem muita gente trabalhando em escalabilidade. E o UX, a gente não sabe direito o que vai fazer com a gestão das chaves, ou está muito difícil. Tem muita gente resolvendo esse problema também de, eu faço a gestão por você, eu sou um service. Agora, a privacidade tem pouca gente, porque é um problema muito difícil e que ele vai para um mercado muito específico, que é o de blockchains privadas, se é blockchain ou não, se é DLT. Hoje, a solução mais prominente do mercado são os Zero Knowledge, né? O conhecimento de prova zero, que é você não precisa revelar a informação do que você está transacionando, mas você garante uma prova. Olha, eu provo que eu estou compatível regulatoriamente sem revelar a informação. Essa tecnologia, o Zero Knowledge, é o que está mais avançado no mercado, mas ainda assim está pouco testado. Em nomes de mercado aqui, você tem projetos como lá fora, né? Você tem Aztec tentando resolver esse problema, você tem o Midnight, você tem Starlight, da Ernst Young, você tem Parfim aqui no Brasil. Então tem um grupo tentando resolver esse problema, ainda poucas coisas em produção, porque o problema também da privacidade é que quando você deixa privado demais, a composabilidade vai se quebrando. Então achar esse balanço de como que a gente resolve a privacidade sem quebrar demais composabilidade, acho que é o desafio aí dos próximos meses ou anos, né, Léo? E se você tira muita coisa da blockchain em si para fazer isso, você acaba perdendo um pouco o sentido de usar a blockchain para isso, né? Sim. Então, voltamos para o passo 1. Né? Volte 10 casas. E aí eu posso falar, e é só olhar o quanto de declaração você tem do Banco Central, Roberto Campos, Fábio Araújo, Alexandre Cavalcante,
a componibilidade ou composibilidade, mas, né, a ideia de que eu tenho a possibilidade de eu ter protocolos específicos, serviços separados, né, e eu poder recompor eles num novo serviço e ofertar isso de uma forma mais interessante para a população, é uma das ideias centrais de uso da CBDC brasileira, do DREX, né, que foi batizado como DREX. O Banco Central brasileiro foi um desses reguladores corajosos que falou, eu me inspiro em DeFi, eu me inspiro em descentralização de finanças, especificamente na capacidade de programação, ótimo, mas na componibilidade, na capacidade de eu, qualquer serviço que esteja disponível, né, para um arranjo, eu poder reorganizá-lo e entregar uma forma de produto ou serviço de uma forma melhor, mais rápida, mais barata e mais segura. Sim. E aí o que você falou, Robson, é super importante, porque é isso, esse ajuste fino, né, do quanto eu tiro de privacidade, do quanto eu consigo ofuscar aquela informação, quanto eu consigo entregá-la como uma prova lógica, né, tá ótimo, comecei a resolver. Aí você fala, mas agora eu não consigo mais alguém que pegue a peça do Lego dele e coloque aqui em cima. Porque como, né, ele não sabe o que aconteceu, como ele não tem mais essa informação a partir daqui, né, ele não consegue encaixar a peça dele. Aí ele teria que voltar na origem e ter a informação disponível para ele também. Então, a gente tem um longo caminho e o Banco Central deixa uma coisa muito clara. Todo mundo é super empolgado com o DREX. A gente acha que o DREX vai ser uma das primeiras moedas digitais do mundo, mas o Banco Central tem dito abertamente, se funcionar. Sim. Né, ele está dizendo assim, olha, isto aqui é um experimento que parece importante, que tem indicativos que vai gerar, né, um impacto positivo para a sociedade como um todo, mas se por acaso ele não conseguir resolver isso agora, e é por isso que a sua pergunta inicial de agenda ou de data é difícil. Assim. A data inicial continua sendo final do ano que vem. Todo mundo que acha que a data vai ser cumprida está dizendo assim, final do ano que vem tem um evento de apertar um enter, né, rodar na rede interna, colorido, né? Ou isso vai para a população. Ninguém acha mais que isso vai para a população no final do ano que vem. Pelo andar da carruagem, você diz, isso não vai para a população no final do ano que vem. A gente tem que estar pronto hoje. Né? A gente tem que acompanhar a construção hoje. Mas isso não deve ir para a população no final do ano que vem. Uhum. Né? A gente tem algumas coisas interessantes no Brasil. Ano que vem a gente lidera a parte do Tech Summit do G20. Né? A gente deve explorar muito a ideia de ativos digitais, moedas digitais. No outro ano, a gente tem, né, a COP30 vai ser no Brasil, e a CPR, foram falados aqui, né, a CPR verde é uma das questões que está sendo bastante discutida no Brasil, e como é que a gente já tokeniza uma ideia de CPR verde com vínculo de sustentabilidade. Então, acho que é um caminho que a gente vai crescer bastante, mas, como o Rob falou, a gente precisa resolver essa questão de privacidade antes. Tá pintando aqui que o ano, a gente está falando já do ano que vem, né? Está pintando que o ano que vem é o ano das POCs, né? Hoje eu acho que você já tem elementos suficientes, você já tem vontade suficiente, não só nos grupos originais, né, que conhecem o assunto, históricos aqui, mas também de cada instituição financeira montar, ou pensar em conhecer mais o seu time de Solidity, né, da linguagem, de entender o mecanismo do EVM, né, das permissionadas que foram utilizadas, e nessas POCs, com esse tanto de caso de uso, eu acho que acaba caindo um pouco no que o Rob colocou, que talvez você tenha graus diferentes de necessidade de privacidade. Algumas coisas você não tem problema, né? São dados que já são comuns ou eles podem ser divididos ou temporariamente divididos por logins, por acessos, por outras maneiras do que tentar se achar que uma solução vai resolver todos os problemas. Então, eu tenho uma certa esperança aí nesse caso, Rodrigo. E vive o Open Finance. Não, e vive o Open Finance. Só para lembrar, o Open Finance é exatamente para isso. O Open Finance, o Fábio Araújo é um cara que fala super bem de Open Finance, que é o coordenador geral coordenador geral do Real Digital DREX, fala super bem. Está aqui, ó. Eu libero essa instituição a ver os meus dados, que de outra forma ela não viria, para os próximos 12, 24, 36 meses. Ok?
Então, você ainda tem, né, a saída do consentimento original, sim. E aí, esse equilíbrio, essa soma de iniciativas, não só tecnológicas, mas também regulatórias, porque um erro hoje, quando você olha para a Drex, ou que a gente está falando aqui de ativos financeiros regulados, é o seguinte, quando você vai para as redes né, abertas e fora, você tinha aquela máxima chamada Code's Law, né? Então, o código é a lei, se está no código pode acontecer. Cara, a maravilha de você trabalhar com um banco central e com ativos regulados, eu falo, não, a lei é a lei. Você tem um código e você tem a lei. Ok? O código precisa estar dentro da lei. Isso, o código precisa estar dentro da lei. E outra, se você abusar do código, né, você não podia fazer. Eu tenho uma lei que diz, mesmo estando lá, você não pode olhar. E aí eu vou criar mecanismos para ter certeza que você não olhou. Né? E a outra coisa e eu tenho uma lei que diz, olha, se a pessoa quiser compartilhar todos os dados dela com você, também pode. Você não pode a princípio. Mas se ela deixar, os dados são seus. E aí, acabou. Né? Tá resolvido parte do problema. Então, a gente tem essa composição e uma discussão séria nos próximos 24, 36 meses, para a gente ter esse impacto. Né? Amanhã, acho que você está certo, ano que vem é um ano de muita POC, muito teste, muita prova de conceito, mas a gente tem mais 2 anos, 3 anos aí construindo esse momento de grande chave de virada. Rodrigo, vamos aproveitar. Muita ponta solta ainda, né? Tem. Vamos aproveitar só para responder uma pergunta de casa. Ainda há muita dúvida com relação a toda essa oscilação no preço das criptomoedas e o quanto isso pertence ou não pertence ao Drex, né? Fala um pouco sobre essa questão de o Drex como moeda nacional não ter essa mesma dinâmica de oscilação de preços tão inerente às criptomoedas. Eu ia deixar os investidores explicarem a oscilação das criptomoedas antes. Não, mas, por favor, quem se sentir à vontade, é uma pergunta de casa. Deixa essa porrada. Repete a pergunta? Pode até puxar. Assim, o Drex, ele não tende, né, a ter esse mesmo efeito oscilatório no preço, conforme as criptomoedas acabam também sofrendo, né? Sim. Eu acho que é bom só explicar para o pessoal de casa um pouco isso, entendeu? Como que o Drex, sendo uma stable de moeda nacional, ela não tem essa mesma dinâmica oscilatória de preço. Ela afunda se o real afundar, né? Ela é diferente. Ainda varia em relação uma ao pergunta dólar, de né? casa que eu acho que só para deixar bem nivelado esse tipo de... E quem quiser eu vou falar entrar também nesse eu vou entrar também, era só para pegar o... Eu ia comentar que as stablecoins, que eu acho que foi o primeiro caso de uso em cripto que teve aderência, né, foi para resolver realmente um problema, elas já estavam indo nessa linha, né? Então você tem os ativos voláteis, que são as criptos, memecoins e por aí vai, o próprio Bitcoin, mas você já tinha um caso de uso que para mim é a primeira tokenização. Eu enxergo as stablecoins como a primeira tokenização. Você está tokenizando o ativo mais básico, que é a moeda. Isso aí. Então ela já ia nesse caminho de resolver volatilidade, né? Eu acho que agora com o ativo nativamente tokenizado, a moeda nativamente tokenizada, eu acho que você tem o poder final, né, de criação desse token, né? Então, acho que você pode comentar melhor. Eu estava só deixando, porque a minha explicação, às vezes, ela é um pouco mais ácida. Criptomoeda não é moeda. Criptomoeda é uma nova classe de ativo financeiro. Como qualquer ativo financeiro, ela tem variação de oferta e demanda livre no mercado. O que significa que tem muita gente nesse momento querendo comprar, não tem ninguém tentando fazer esse movimento não acontecer, deixa o mercado agir. Tem muita gente querendo vender, não tem nenhum órgão centralizador. Uma moeda nacional, né, ela também pode ser encarada como um ativo, mas você tem, né, o Banco Central dizendo, não, variações grandes não são boas para ninguém. Então, o Banco Central, ele está o tempo todo tentando estabilizar, entre aspas, o valor da moeda. Ela pode desvalorizar um pouco todo ano, ela pode valorizar um pouco todo ano, de preferência pouco no mesmo ritmo. Essa é a ideia, né, de paraíso do Banco Central. Se o real, em relação ao dólar, se o real valorizar um pouquinho todo ano, está tudo bem. E se ele desvalorizar um pouquinho todo ano, está tudo bem. Entendeu? Pouquinho, várias vezes num longo período, o Banco Central vai achar lindo. Então é isso. O Drex é o real digital. Então, o Drex não varia em relação ao real, porque ele é o real. Ele só é uma forma digital do real. Ele não foi impressa, ele foi criado numa rede específica chamada blockchain. É por isso que seu saldo,
que não é em papel também não desvaloriza. O seu saldo você vê eletronicamente, né? Ele é real. Não interessa se você tem um papel na mão, você tem uma moedinha, né, no bolso, ou se você está vendo seu saldo no aplicativo do banco. Tudo aquilo é real, são formas diferentes. O Drex é uma outra forma, numa rede específica digital chamada blockchain ou DLT. Pronto. Então, ponto. No isso. final, todo mundo, né, daqui a um tempinho, né, economia tokenizada, todo mundo vai continuar tendo o seu velho e bom real, fluindo, né, ajudando nas relações de trocas, e o real vai valer um real, e vai flutuar em relação ao dólar, ao ien, ao euro, e aí acho que vai estar bem entendido. Tem uma palavra que o pessoal usa, chama abstração, né? Às vezes, a gente, nessa fase exploratória, gasta um tempo enorme, né? Eu entendendo a tecnologia, número 1, já que chegou, né? E traduzindo, né, ou trazendo essa tecnologia para dentro da nossa vida diária, das nossas vidas diárias. Eu acho que essa abstração vai chegar, né, e no final o Pix é um real, não é? Isso. E o Drex também. E aí, só para lembrar, e tem uma coisa engraçada regulatória. A impressão da moeda nacional em papel é uma tecnologia. A impressão em papel é um processo tecnológico. Você vai dar um exemplo ótimo agora. Né? O Brasil não pode imprimir, não pode criar moeda que não seja em moeda, essas ligas metálicas, ou impressos. A regulação não deixa a gente usar uma outra tecnologia. Então, hoje, a regulação não deixa o Drex existir. O que é engraçado. Ok? Então, o Drex não pode existir regulatoriamente. A gente está... Aí você fala, mas calma aí, mas vocês estão fazendo o Drex. Isso num projeto piloto tecnológico. A população ainda não vai usar. Fala, mas eu posso digitalizar o saldo e passar via Pix, não posso? Pode. Eu vou poder tokenizar o depósito? Vai. Então, de uma forma, a gente está num momento curioso. As famosas brechas. A gente está numa forma curiosa. Como tem lei para depósito, né, e saldo e depósito, e eu dizer, olha, isso aqui é depósito tokenizado. Tokenizado ou não, eu tenho a lei para ele, tá tudo bem? Tá. Então, a gente pode tokenizar. Como a lei especifica a tecnologia para emissão do Banco Central original... Você não pode emitir direto, né? O Banco Central não pode emitir a CBDC ainda. O primeiro on-ramp ali, a primeira bridge de todas. Né? Ele não pode fazer ainda. Essa lei vai mudar, a gente está nesse processo agora, essa lei vai mudar. Então, a gente vai poder, né, regulatoriamente emitir, enquanto isso a gente está testando para estar pronto. Legal. Eu acho que a gente está falando aqui justamente já de potenciais questões que são obstáculos, né? E tem uma pergunta aqui de casa também que já fala sobre isso, né? Como é que está a questão dos security tokens, de tokenizar os real world assets, né? Os famosos ativos como a gente já usou de exemplos, né? De veículos, imóveis, enfim. Toda essa aparelhagem ao redor desses ativos, no que tange regulamentação, no que tange registro desses ativos. A gente vai lembrar dos cartórios, das questões cartulares, das juntas comerciais. Então, acho que tudo isso está ao redor um pouco da questão obstáculos, né? Obviamente que obstáculos são as vitórias do amanhã, mas certamente é um pouco de jornada que acaba sendo impactada aqui, né? A gente vai ter uma jurisdição do que envolve o Banco Central, que tem eventualmente mais as peças na mão, e a gente pode até falar sobre questão de ativos financeiros, provavelmente encabeçando a lista dos casos de uso de tokenização, e na sequência, obviamente, o que envolve os real world assets, né? Mas começando por ativos financeiros, então, Ricardo, qual que você acha que são os desafios, né? Se é uma questão regulatória um pouco menos difícil, porque eventualmente o que tiver na mão do Banco Central e também da CVM, que já sinaliza uma abertura forte, né? Há um terreno, vamos dizer assim, menos difícil, ainda assim existem desafios no que tange ativos financeiros. O que você acha que são os principais? Alguns desafios a gente já está vencendo, que é abrir a cabeça das pessoas e fazer mais gente pensar sobre o assunto, né, exemplo que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que você tem o primeiro desafio é você fazer a adaptação jurídica. Você não quer abrir mão de garantir o direito das pessoas sobre aqueles ativos. Você não quer abrir mão de que esses ativos sejam dívidas reais, né, dívidas existentes, e a capacidade de você cobrá-las.
né, juridicamente. Diferente de uma Bitcoin, do mundo da criptomoeda, ninguém cobra ninguém porque o ativo nasceu, mas também não ficou devendo nada para ninguém. Todos os ativos reais, de uma certa maneira, têm uma obrigação associada a ele. Então, eu acho que uma parte do segredo é a convivência on-chain, que a gente chama, quer dizer, o ativo foi logado, foi criado, foi registrado na rede, e o off-chain, que é o mundo físico das relações jurídicas tradicionais, que independe de tecnologia. Antigamente você chegava com um pedaço de papel, era chamada nota promissória. E ok, hoje você chega com um extrato de alguma coisa, já é suficiente para você cobrar. Então, esse link jurídico, eu acho que está nascendo, você tem criatividade positiva para você fazer o link verdadeiro do que está registrado das obrigações, esse é um. Garantir conciliação, contabilização. Assim como você contabiliza, né, o seu saldo, você vai contabilizar naturalmente seus passivos, você está devendo, que está na rede tokenizada, ou você é credor, você vai colocar nos seus ativos aqueles tokens que você comprou. Então, você ligar, conciliar contabilmente, você garantir que a rede é robusta, que os extratos que saem da rede, né, você ter visibilidade sobre o conteúdo que está na chain, eu acho que é importantíssimo. Esse não é um obstáculo, é um desafio, né, que você tenha visibilidade rápida do que foi criado nas chains. Também são mais um desdobramento da tecnologia que vai chegar para que você possa simplesmente contabilizar como na vida normal um ativo tokenizado real world assets ou não. Então, acho que dentro desses pontos aí você tem aí o desafio que a gente já falou que são os tecnológicos. Mas esses desafios, eu acho que quanto mais casos de uso de novo a gente tiver, mais ponta solta a gente vai fechar. E aí, você já trocou tecnologia tantas vezes e já manteve as relações humanas, as relações de troca preservadas, e aqui acho que não vai ser diferente. Legal. Eu queria complementar, eu vou arriscar aqui no meu juridiquês, tá? Aí vocês me complementam, que eu sou programador. Eu vi um exemplo muito legal que falava, por exemplo, da diferença entre você tokenizar no mercado imobiliário a propriedade e o recebível daquela propriedade, o aluguel, por exemplo. E aí ele comentava nesse texto que era muito mais fácil você tokenizar o recebível, porque está sobre um guarda-chuva regulatório que é mais fácil modificar, do que o da propriedade, que você tem que mudar por lei, passar por Senado, Congresso. Então, eu acho que também tem esses caminhos de por onde é mais fácil você ir modificando. Sim, você tem uma zona cinza ainda muito, muito grande, né? Eu acho que de obstáculo, né? A gente tem aí 4 pontos principais, né, na minha opinião, que é essa incerteza jurídica, né? A regulamentação mais clara, que ela também vai surgindo com essas experimentações, né? Não dá para você escrever em pedra agora o que vai ser ou como vai ser, você precisa entender. A gente precisa passar por esses processos de prova de conceito, de piloto, né? De experimentação. Você tem a questão da complexidade tecnológica, tá? A gente tem uma tecnologia ainda para o lado do mercado financeiro, e se a gente considerar isso como ponto profissional, né? Ainda tem uma escassez humana muito grande ali de conhecimento, né? Existe um custo alto para você investir também, né? Para tokenizar as coisas, né? Você não, esse negócio não vou tokenizar, cara, tem um custo disso, tem um custo de infra, tem um custo de gente, né? Tem um custo de capital intelectual que é extremamente escasso ainda, né? Tem muito pouca gente que realmente sabe. Tá? Tem muita gente fazendo, mas tem muito pouca gente que realmente sabe, que encontra sentido naquilo que está sendo feito. Tá? Não está só ali botando código por botar. E você tem 2 outros pontos, que é a questão da interoperabilidade. Eu acho que a interoperabilidade ainda vai ser um problema grande se não resolver rápido. Tá? Eu concordo com você em questão da privacidade, mas eu acho que a interoperabilidade ainda é pior, porque você consegue encontrar ali mecanismos de privacidade na interoperabilidade, né? E você tem aquele ponto que eu falei lá no início, que é a resistência humana, né? A gente tem que passar por um processo que as pessoas precisam entender isso, né? Como é que o cara vai fazer uma lei, vai regulamentar, né? Então, é meio que uma coisa fica meio que pendurada na outra, né? Você tem essa questão do regulatório, que está pendurado num entendimento que depende de provas, né, de testes e de evolução da tecnologia para ela. Então, é um ciclo constante ali, ele vai passo a passo. Né? Leandro, deixa eu aproveitar esse ensejo, porque aqui
nas questões, foram até colocadas questões aqui de tipo, tokenização no mundo game, né? Eu queria pegar esse ensejo para falar agora, sair um pouco do universo, vamos dizer assim, mais careta, mais Caxias, né? De tokenização de ativos, tokenização imobiliária, né? Investimento, passivos, ativos. Vamos falar um pouco sobre adoção da tecnologia, ponto, né? Até para eu conectar aqui com essa pergunta que o pessoal até pediu para a gente falar sobre tokenização de game, né? Quais são, até acho que é muito Leandro e Rob agora para nos ajudar com isso, né? Vamos esquecer esse nosso mundo mais conservador financeiro, real world assets aqui, em prol de investir, né? Vamos falar um pouco mais de como que são as situações, os casos de uso que estão aproximando as pessoas de tocar a tecnologia de uma maneira mais divertida, de uma maneira mais leve, né? Gaming aqui é onde eu estou conectando com uma pergunta que foi feita, mas não sei, que aplicações vem à cabeça de vocês para as pessoas tocarem essa questão de tokenização em blockchain de uma forma mais leve? Quer começar? Pô, eu queria começar com um exemplo que eu achei muito vai lá, engraçado, cara. No nosso time, eu sou novo, mas eu investi primeiro por TradFi. Eu tive primeiro uma conta numa corretora para comprar minha primeira ação. No meu time, eu já vi de 2 pessoas falando assim, caramba, eu primeiro investi pelo mercado de cripto e depois eu fui para o mercado tradicional. Pô, esse mercado aqui fecha no final de semana. Mas que negócio estranho. Eu tenho que fazer login. A galera mal acostumada tem que fazer... É um negócio louco, assim. Eu vi um outro dado essa semana que... Geracional, né? Que o tempo de uso hoje de pessoas abaixo de 12 anos está sendo maior gasto em Roblox do que TikTok. E TikTok já para mim, já é um negócio mais avançado. Nem me fala desse Roblox. Quem tem filho pequeno sofre com isso. Então, assim, eu acho que são 2 exemplos de... A gente está falando de adoção. Às vezes a adoção, ela empurra, né? A geração empurra a adoção. Eu acho que game é uma porta muito forte de ensinar finanças e ser o primeiro onboarding, né, dessa geração para você tem aqueles ativos, né? Você tem um mercado gigantesco, né, de ativos em jogos, né, de skins, de arma, de sei lá o que, chapéu, boné, paraquedas. E aquilo já dá para ser feito sem blockchain, a verdade é essa, né? Só que a blockchain ela ajuda porque ela consegue ganhar uma escala maior de você, né, interoperar ali entre até jogos, né? Você comprar um ativo de um jogo para usar em outro, você começa a juntar mais as coisas, né? Mas o benefício que eu vejo blockchain como uma questão muito técnica ainda, né? Tipo, eu vejo muito como infraestrutura, né? Eu procuro não glamourizar muito, fazer essa perfumaria, né, que de blockchain vai salvar o mundo. Eu não penso muito assim. Eu acho que ela traz benefícios ali em vários pontos, né, inclusive no TI tradicional. Né, tem muita coisa para explorar a nível de TI tradicional que a gente não precisa, né, mostrar para o consumidor final. Ele não interessa para ele o que está usando ali atrás. Né? É uma base de dados que resolve uma série de coisas que uma base de dados, né, normal, né, não soluciona, né? Mas talvez tenha algumas coisas interessantes e eu não sei porque eu e o Ricardo ficamos fora da conversa, né, Ricardo? Só porque, né? Por favor, pessoal, fica à vontade. Eu imagino. Né, assim, a gente foi excluído. Mas assim, eu tenho sobrinho novo, eu tenho filho novo, eu sei o que está acontecendo. Mas eu acompanho o game desde sempre, eu tive Xbox, as pessoas falam assim, qual? Eu falo Xbox. Não tinha sobrenome, fica tranquilo. Né? Então, PlayStation, a ideia de você criar mundos virtuais persistentes, esses mundos você poder fazer trocas, você gerar uma moeda, né, que vale para esse mundo, essa moeda começar a circular, em algum momento, né, você dizer, você quer mais moeda deste mundo? Pague da moeda do mundo físico regulado, né? Né, pague em reais, pague em dólar, pague em euro. Acho que essa é uma das coisas que realmente aproximou as pessoas desse conceito. Toda vez que eu explico para o meu filho de 17, 18 anos de idade o que eu faço, ele não acha graça nenhuma. Ele fala, tá, normal. Eu falo, não, né? Então você precisa ter mais do que 25 anos para saber que o que a gente está fazendo não é normal. Né? O que a gente está fazendo não é normal. Você acha que é normal? É normal para você, mas tem essa aproximação. Mas tem outras coisas interessantes rápidas, assim, ó. A Simpla acabou de dizer que vai tokenizar os ingressos de evento. Então você passa a ter um token. Seu ingresso é um token.
Seu ingresso é um token, significa que a titularidade do seu ingresso, né, e o registro do seu ingresso e as trocas do seu ingresso passam a poder ser feitas de uma forma muito diferente. O mercado de cambista acaba ou explode a partir deste momento, porque você vai dizer, eu vou deixar as pessoas comprarem quanto, e se elas comprarem a partir de quanto, eu vou deixar elas revenderem na véspera do ingresso para ganhar fortunas ou não. É que daí o cambista acaba de um jeito e explode de outro. Né? Então, mas dependendo das regras que eu colocar no token... Isso é questão de fraude. Eu posso dizer, olha, fraude, acabou. Então, fraude de cambista, ela pode ter terminado a partir de agora. E a outra, se o mercado do cambista, dependendo de onde desenhar, eu posso dizer, explodiu, porque todo mundo compra o ingresso nos primeiros 5 minutos que ele aparecer, reza para todo mundo querer, né? Se todo mundo quiser, você ganha um dinheiro, ou você diz, não, eu crio regras na rede ou nesse token, que ele tem limite de ganho, né, possível, e aí eu desestimulo. A ideia de você ter versões digitais de mundo físico que aceitam programação, né, ad infinitum, programações super complexas, ela muda a relação que a gente tem com o ingresso. E eu vi um restaurante japonês em Nova York, chique isso, né, dizendo, olha, você vira um clube, só frequenta o clube em quem tem o token dá direito a 4 tokenzinhos de 6 em 6 meses, que é token visita, né? E ele estava se preparando para abrir depois um processo de mercado secundário dos próprios tokens. Então, assim, você poder frequentar um restaurante porque você tem a prova de que você faz parte do clube do restaurante. Né? E aí, de novo, isso é tecnologia. Para programa de fidelidade, a blockchain funciona muito bem. Né? Para rastreabilidade de documento, para milha, né, em geral. Milhagem, você vê aquela Flybond, né? Ela fez uma passagem que ela é tokenizada, então você tem consegue... até o Gotas também, né? Então, quer dizer, tem várias coisas legais, né? Fora ali do mundo financeiro, Drex, isso aí. Então, você está aproximando as pessoas mesmo, né? Do uso dessa tecnologia, das vantagens dessa tecnologia. Você citou, né, uma conversa com o Magaldi, que tem quase 300 anos já, 2 anos atrás. Eu lembro de uma conversa com o Cage sobre blockchain. Eu falei, no dia que a gente parar de explicar o que é blockchain, blockchain venceu. Ele fala bastante isso. Né? Blockchain venceu. No dia que a gente falava assim, não, mas isso aqui é o quê? É um token de quê? Que tipo de token é esse? Qual tipo de blockchain? No dia que a gente parar de explicar, a gente fala assim, amigão, seguinte, para você entrar no jogo do Vasco, você vai levar o seu celular, vai encostar e vai entrar. Se você quiser vender antes, você pode. Qualquer coisa que você vender acima do que você comprou, 20% é seu, 80% volta para o time. E isso vinculado, acabou. Isso vinculado a instrumentos de fidelização também. Isso, acabou. Né? E deixa eu salvar o acabou, entendeu? Blockchain deixa eu salvar o TradFi aqui, porque eu acho que toda inovação, aí só para dar o link da coisa boa, tá? Toda inovação traz uma oportunidade de você reinventar o UX, né? Você melhorar a experiência. Então, antigamente, tudo bem que o seu amigo de 9 ou 10, quantos anos é? Ele não quer fazer login, mas login já é uma boa, é melhor que na agência. Né? Te garanto, ou então pegar um telefone e ligar... Eu amo login. Pegar o telefone e ligar para o corretor e o cara esperar ele atender para ver quanto está o preço, para ir dar uma ordem, para ir esperar não sei quanto tempo para passar no pregão físico, no grito. Não, você fazer câmbio, né? Eu acho que, só para fechar, uma oportunidade enorme que a gente tem de rewire de novo, né? De trocar a fiação, e na hora que você troca a fiação, você dá um salto também na maneira como você entrega o produto. Então, não perdi a esperança que o TradFi vai deixar de ser... vai ficar menos careta com o tempo, já está ficando melhorzinho, vai o fundamento vai continuar sendo o fundamento, o que vai mudar é o componente tecnológico, a dinâmica, né? Eu acho que a parte de novos serviços também, o que pode ser considerado um ativo financeiro, né? O que não era antes e pode passar a ser, né? As regras de negócio, eu acho que tem uma parte muito importante das regras de negócio, né? Quando você fala desse negócio de ingresso, né? Você consegue condicionar, né, isso ao pagamento, por exemplo. O cara não consegue vender aquilo com dinheiro porque se não tiver uma transferência numa conta de quem comprou aquilo, para ele poder passar e vender, não consegue. Se aquele dinheiro depois sair, o ingresso volta. Tipo, você consegue criar essa programabilidade. Eu acho que a programabilidade para o bem,
né? Porque você tem também a galera da teoria da conspiração e do apocalíptica, né? Que não, vão controlar tudo, que não sei o que. Amigão, já é controlado, entendeu? Tipo, isso aí seus amigos né? cypherpunks. Eu digo que todo mundo é anarcocapitalista até perder a chave privada, né? Então, eu acho que para tudo tem limite, eu acho que a gente tem que saber, né? Eu tô nisso já há muitos anos também, né? Eu já tive minha fase ali mais radical. Perder a chave privada. Mas eu acho que a capacidade de você entender, né? Tipo, o benefício e vamos tirar o emocional, porque você ainda tem muito esse componente emocional, principalmente no mercado cripto, né? Porque você tem aquela história do ganhar dinheiro rápido, né? Do ficar rico que vendem, né? É um pouco de autoajuda tokenizada, né? Que a pessoa acaba entrando, né, em furada, mas isso também acontece com ações, isso também acontece com um monte de coisa, né? Então eu acho que a hora que a gente abstrai um pouco disso e pensa no realmente benefício, como que a gente usa isso, né? E quais são os obstáculos que a gente precisa vencer, né? Em vários aspectos. A coisa começa a evoluir, né? A coisa começa a andar. Eu acho que o mundo não financeiro tem uma vantagem que ele é menos regulado. Tem regras menos claras, né? Então, eu acho que é que nem na internet, primeiro você vê, o primeiro caso de uso foi comunicação, porque comunicação ainda não tinha LGPD, era um negócio meio... E só pagamentos veio lá para 98 ali, depois que a HTTPS, privacidade foi resolvido. Sim. Eu acho que aqui também vai ser um laboratório dos gamings, dos ingressos, o que não toca, que é muito regulado. Né? Que é o meio termo que eu gosto, e a gente tem falado muito sobre isso, assim, e pegar uma questão agro-brasileira clássica, né? Eu adoro a ideia de que eu sou um produtor de soja, produzo sacas de token, né? Esse case é sensacional. Isso, produzo sacas de soja, penso em saca de soja. Quando eu vou comprar um carro, eu penso assim, quantas sacas de soja é esse carro? Quando eu quero ir para Disney com a minha família, eu falo, quantas sacas de soja eu vou gastar nessa viagem? E eu olhar saldo em sacas de soja. E eu passar um cartão em sacas de crédito em sacas de soja. Nome dado, AgroToken, brasileira. Acho que a gente tem que mencionar, né, é verdade. Projetos legais. É isso, assim, ó, a ideia sólido, de que eu posso chegar num momento, né, que se eu estou tão vinculado a uma outra forma de valor, que essa forma de valor seja a principal que eu enxergue. E aí, construindo em cima disso, e com muito Open Finance e muito UX, eu acho que você somando as tecnologias, blockchain vai ser uma das questões principais para isso, eu quero ver saldo. Eu quero ver saldo, eu quero entrar numa aplicação financeira, seja lá qual for, de banco ou não de banco, e digo assim, ó, quanto de saldo disponível eu tenho? Se isso é se isso é o Tesouro Direto tokenizado, se isso é milha de uma companhia aérea, se isso é saca de soja, se isso é recebível de cartão de crédito, tudo já descontado a valor presente, e se eu apertar um botão, os contratos se executam e eu tenho esse dinheiro disponível, isto para mim é a gente chegar nesse patamar, né, de evolução de sistema financeiro para o cidadão. Precisa de muita regulação, você está certo, precisa, né, de muito consentimento no meio do caminho, precisa de muita garantia de privacidade, né, e programabilidade no meio, mas a gente vai chegar lá. E acho que o blockchain é uma das ferramentas que vai fazer a gente chegar nesse momento. Você tem um grande escambo assim ali, né? Você tem um lugar que daqui a pouco você consegue trocar coisas diferentes, mas que elas têm realmente um valor e uma garantia. Eu não ia falar não, mas eu quero fazer uma camiseta Escambo 2.0. Né, eu vou adorar a ideia de N para N de novo, simplificada. Eu troco qualquer coisa por qualquer coisa. A ideia de mercado barter, né? Isso é muito legal. Tem até a MobUp, né, que ganhou uma hackathon do Digify, lá do pessoal da Ethereum Brasil, parece, né? Sim. Do Cono. E é um mercado barter de CPR, né? Que você consegue trocar, né? As coisas. Então, quer dizer, tem muita coisa acontecendo nisso, mas o barter você consegue usar para muita coisa, né? Sim. O conceito de barter, né? Pessoal, a gente acabou aqui já conseguindo percorrer os nossos principais pontos. Eu acho que de fato aqui, esse momento foi muito importante, até as últimas palavras que vocês falaram tocam justamente o quão sensível porque a gente está falando de dar algo de valor para obter algo de valor, né?
se é dinheiro em função de algum produto que é simbolizado por algum contrato, no final do dia esse contrato representa algo de uso de valor, que pode ser um imóvel, enfim, né? Então é por isso que essa agenda é tão sensível, né? E é por isso que a gente precisa, de fato, de ter uma transformação que envolve regulamentação, que envolve agentes atestadores dessa regulamentação, e é por isso que a Núclea está aqui, né? A Núclea, ela não é naturalmente reconhecida pelo público geral, né? Normalmente é a cara dos bancos que as pessoas conhecem, mas a Núclea é uma infraestrutura que alicerçou serviços totalmente usados por todos, né? Como boletos, como cartões, e vai continuar alicerçando também essa nova revolução, para que a gente possa justamente, lá na ponta, estar chegando com a segurança necessária para que as pessoas possam confiar nessa nova sistemática de trocas, sejam de valores financeiros ou valores do mundo físico, né? E eu queria já começar aqui a gente se aproximar do fim. Foi um momento super legal, super engrandecedor. Eu acho que os pontos que a gente tocou foram educacionais, mais leves também, sobre o uso. Eu queria deixar aqui um espaço para uma mensagem final. Talvez, se alguém pudesse aí se candidatar a uma mensagem final sobre algo que queira dividir com o pessoal com relação a estar vivendo esse momento da economia brasileira, da construção. Quando a gente olha o contexto mundial, a gente vê o quanto que o Brasil está ponta de lança nisso. Isso é muito empolgante para todos nós que estamos fazendo parte disso, né? E eu queria deixar um espaço final só para essa pauta aqui, né, do sentimento legal que a gente está vivendo esse momento agora nas nossas carreiras. Se alguém puder também dividir um pouco. Deixa eu pegar essa aqui no começo, porque a gente sente, né, aí o mais careta, né, o de mais idade, também participando não, vocês pegaram agora. A blockchain teve, assim, o condão, né, pelo hype que teve, pela maneira que atraiu a atenção, de inocular o bichinho da inovação de novo, né, num sistema, em relações de troca que pareciam paradas de tecnologia, e ali o Web3 chegando e tudo mais. Então, só a minha parte aqui é convidar ao máximo possível de instituições financeiras mesmo, bancos, IPs, a abrirem o olho e aproveitarem. A gente já está oferecendo esse serviço de ter uma rede que você possa usar para, não vou falar brincar, para conhecer e fazer provas de conceito reais para que as áreas de negócio e as áreas de tecnologia dos bancos e das IPs estejam mais por dentro e claramente desse processo que a gente viu daquele ciclo, né, de conhecimento, engajamento e aprendizado, a gente possa crescer. Então, o convite é para fazer POC mesmo, em 2024. É isso. Eu vou um pouco nessa linha também e um pouco puxar o que o Rodrigo falou mais cedo, eu acho que a gente está no momento que a gente precisa unir áreas, né? Sentar na mesma mesa o advogado, o programador, o regulador, o conector, e eu acho que a Núclea ela tem uma posição de puxar a discussão da padronização e não só esperar a discussão da padronização vir pronta, né, do Banco Central. Eu acho que a Núclea tem uma posição muito forte de como está nesse meio, né? A gente começar, porque eu acho que eu sinto que a tokenização ainda está muito em ilhas, né? São vários POCs em experimentos que ainda não se conversam, ainda não padronizou muito bem. Acho que a gente tem esse espaço para. Eu acho que a padronização avança muito a discussão, né? Definir agora não é mais o RC20, é o RC do CPR. Esse vai ser o padrão, né? Então acho que convite para discussão da padronização aí. Meus 30 segundos eu tive a oportunidade de, em 82, conhecer o computador pessoal e a rede que seria a internet brasileira, porque meu pai trabalhou na Embratel, tinha um projeto chamado Ciranda. Então, desde 82, eu vi o mundo mudar. Acho que a gente está nesse segundo momento de novo. Ricardo agora não está se sentindo tão velho. Não. Estou fazendo umas contas aqui. Eu sou de 72. Mas é isso. Com 10 anos de idade, eu tinha um computador em casa, um modem, acesso a redes sociais, a e-mail, a troca do que seria. Internet comercial demorou muito mais tempo, eu sei disso. Eu juro que eu não estou mentindo. Pode dar um Google lá, Projeto Ciranda em Embratel. Acho que o que está acontecendo é tão importante quanto para a sociedade. E
a discussão, para mim, sempre é uma discussão de infra e padrão. Infra e padrão. A internet só existe do jeito que é, só é boa para a gente do jeito que é, por causa de infra e padrão. Exato. Se a gente não discutir infra e padrão agora, né, a gente não tem o benefício social que a gente merece ter. Acho que é isso. E é por isso, né, e foi citado a Núclea, a gente está nesse evento, por isso que é tão importante que as infraestruturas de mercado financeiro estejam nessa discussão do dia zero. Porque a gente quer tirar todo o valor e todo o benefício dessa nova modalidade de comunicação, rede, troca de valores, né? Dessa parte não só que eu consumo, mas eu produzo, não só eu consumo, eu produzo, mas eu também tenho propriedade e tenho liberdade para fazer essas trocas daqui a 10, 15 anos. Aí precisa dessa discussão agora. Eu puxo muito essa ideia, né, de que a tecnologia sozinha, né, ela não resolve nada, né? Você precisa ali do componente do mercado, componente humano, você precisa de várias coisas, né? Eu também sou dessa época aí tua, né? Eu comecei a usar, né, a mexer com o computador em 84, 85, eu tinha 9, 10 anos de idade. Então a tecnologia sempre fez parte da minha vida, né? Então eu acho que eu sou um privilegiado aí, né? Eu passei ativamente dessa fase da internet comercial do Brasil, depois eu participei ativamente da parte da internet móvel, né? Eu participei ativamente daquele boom na época do IoT que começou, depois eu comecei a trabalhar com blockchain numa época onde ainda era, né, mato, e vendo isso tudo acontecer, né, a gente entende que todos esses ciclos eles começam, né, e evoluem mais ou menos da mesma forma. Né, então, acho que isso traz, né, essa experiência, né, que a gente, né, os veinhos, né, a gente traz, ela é muito importante, né, eu brinco até com o Ricardo às vezes, né, que eu brinco que eu falo que ele é o cara do fax e eu sou o cara do e-mail, né, então quando eu tenho dúvida de alguma coisa, a gente conversa muito, né, sobre essas questões de de tokenização, né, e ele tem esse conhecimento profundo, né, do mercado financeiro, né, de uma vida toda, né, no TradFi, e é um cara que entende muito, né, de tudo que está acontecendo, né, ele consegue conectar esses pontos muito bem. Então é isso que a gente precisa, né, desse entendimento, né, da turma que está na outra parte, né, do negócio, que vai evoluir para outro tipo de coisa, né, outro tipo de animal agora. Né, e a gente fazer esse papel de educar, né? Eu acho que o nosso papel, eu acho que quem tem ali um entendimento maior, quem participa, né? Eu vejo muito valor, né, na gente ter aí humildade, né, e tempo para sempre tentar educar as pessoas e explicar. Eu acho que é por aí que vai, né? Eu brinco que agora não tem concorrente, né? Ninguém está concorrendo com ninguém, porque ninguém sabe exatamente no que vai dar e para onde tem que ir. Né? Todo mundo tem uma vaga ideia. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar junto, né? Essa linha aí do hobby. Muito bom, pessoal. Eu já vi para lá de dezenas, centenas de webinars aí no YouTube sobre esse nosso tema. Em todos, sempre, se deixar, o negócio vai para 2 horas, 3 horas, né? Então aqui a gente também vai manter aqui nossa intenção de tentar fazer 1h30, por isso que eu encerro, mas certamente a gente teria uma parte muito mais específica para falar sobre desafios na parte financeira, sobre... Tem que ter o episódio 2, pô. Tem que fazer a segunda parte. Nem falamos de IA, do grande, né? Nem falamos de metaverso, coisas que metaverso não. necessariamente sempre vão ter o seu cruzamento dessas novas tecnologias e dos crossovers aí. Mas tem que manter um certo nível, né, porque senão... Mas vamos manter aqui bem assertivo para esse tema, mas certamente vamos ter aqui novas oportunidades de falar sobre esse tema. É o primeiro videocast, né, que a Núclea faz, e esse tema é muito rico, vão ter atualizações, sejam do Drex, sejam dos novos casos de uso, e eu agradeço ao público. Tem uma mensagem aqui de que a gente vai colocar um QR Code na tela, e podem ficar à vontade para usar esse QR Code, tentando contatar aqui os especialistas da Núclea, vai chegar diretamente a qualquer um que vocês quiserem direcionar, uma pergunta que porventura vocês queiram direcionar, num momento futuro que esse vídeo for postado. E é isso, agradeço muito aqui, Ricardo, Rob, Leandro, Rodrigo. Parabéns, César. Parabéns aqui a toda a organização também, a Jaque. E um bom dia, pessoal. E, de novo, muito obrigado pela companhia aqui.
Um grande Valeu. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.